Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, por todo esse banquete que nós já tivemos, as músicas, as consagrações, as orações. Muito obrigado, a ceia, muito obrigado, Senhor, porque tudo já tocou a nossa alma. Mas eu peço, Pai, mais uma vez, fala conosco através do pastor Pedro, através da tua palavra, e enche o nosso coração de júbilo, mais uma vez. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Esqueci. Dona Esther, por favor, venha cá, se levante, a esposa do pastor Pedro. Esqueci da senhora, me perdoe. Essa é a esposa do pastor Pedro, a Dona Esther, está acompanhando o pastor Pedro. Deus abençoe. E vale lembrar também que o pastor Pedro foi jubilado, eu não vou deixar de dizer, foi jubilado quarta-feira. Então, hoje é o primeiro sermão dele, depois de jubilado. Vou avaliar. Irmãos, foi uma alegria muito grande receber este convite do Reino Gustavo para estar com vocês nesta data também memorável, em comemoração aos 45 anos de existência da Igreja do Quará. Me fez lembrar, pelo menos os meus pensamentos voltaram um pouco lá para o passado, para aqueles que foram os pioneiros, para aqueles que continuaram, e para aqueles que estão na atualidade como membros desta comunidade. Que Deus possa abençoá-los muito. Que aquilo que Jesus falou tem se concretizado e haverá de acontecer ainda por muitos e muitos anos. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que a bênção do Senhor esteja com todos, irmãos. Lucas capítulo 18, versículo de 35 ao versículo 43. Eu gostaria ainda de lembrar o seguinte: muita coisa que ele falou para mim durante esses dias, eu não me lembrava, certo? Então foi uma experiência gostosa, uma convivência gostosa, porque ele fez relembrar muitas coisas que aconteceram, e algumas coisas que eu não me lembrava, mas que foram gostosas de ouvir outra vez. Lucas 18. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. O ministério de Jesus se constituía em pregar, em ensinar, em curar. Atos diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Ele exerceu esse ministério nas aldeias, nas sinagogas, em campo aberto, nas casas, mas aqui especificamente à beira do caminho. Algo de extraordinário aconteceu quando Jesus ia de Jericó para Jerusalém. Mas entendo eu que os milagres que Jesus realizou
eles não tinham apenas uma função física, uma cura física, mas tinha sempre alguma coisa por trás que ele queria ensinar àqueles discípulos, àquela multidão e a todos aqueles que se tornariam seus seguidores. Quando Jesus cura um cego, certamente que ele queria ensinar a ser ele a luz da vida. Especificamente neste texto, eu entendo que ele queria também falar um pouco sobre a dimensão da obra da igreja aqui neste mundo. Pode parecer um pouco estranho, mas eu gostaria de analisar com os irmãos, à luz deste texto, o que a gente pretende passar para a comunidade da fé. A primeira coisa que eu quero destacar é o grito de um homem. Isso aparece no versículo 38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A caminhada de Jesus de Jericó, que era uma cidade de veraneio, uma cidade, moradia dos sacerdotes, e na época das festas, aquela multidão, juntamente com os sacerdotes, eles iam a Jerusalém para a grande festa da Páscoa. E foi nesta ocasião que Jesus também estava a caminho da cidade de Jerusalém. Eram muitos os peregrinos, eram muitos aqueles que estavam perto de Jesus. E de repente ele ouve no meio da multidão alguém clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus para, Jesus ouve aquele grito, Jesus quer saber de quem se trata, quem é que está dizendo Jesus, filho de Davi, e ele descobre que é um cego, que é um mendigo, que é um pobre. Bartimeu era o nome dele, mas Bartimeu não era nome próprio. Bartimeu em hebraico significa filho de Timeu, não tinha nome, ele era uma pessoa sem uma identidade própria. O seu rosto estava triste, ele estava cabisbaixo, era uma humilhação muito grande aquilo que ele estava fazendo. E agora ele não estende as mãos súplices pedindo uma esmola, mas ele grita, ele pede: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No meio daquele tropel todo, Jesus para, ouve e o chama. De um salto, aquele cego deixa sua capa e aparece em frente do mestre. Ele esquece a esmola e renasce uma esperança naquele momento. Ele tem as suas limitações. Ele não pode enxergar, mas ele pode ouvir, ele pode andar, ele pode gritar, e ele grita. Um grito de angústia, um grito de dor, mas um grito de esperança. Pare, ouça. A quem é que está chamando? Quem é que está clamando? É um grito de insistência, mas este grito incomoda os discípulos. Meus irmãos, dá para ouvir o grito, dá para ouvir a angústia
e a dor de muitos que estão próximos de nós ou na proximidade de nós. Quem pode esquecer, por exemplo, aquilo que aconteceu com um casal? O casal não estava vivendo bem. E a mulher expulsou o marido de casa. E quando ele estava saindo, aquela filhinha, acho que de uns 5 anos de idade, ou talvez um pouquinho mais, agarra nas pernas do pai e diz: pai, não vai embora. Era um grito, era um pedido de uma criança. Por que nós abrimos um trabalho lá no Quaglia, uma congregação? Eu havia uma senhora que morava ali naquele bairro, ela fez um pedido para mim. Eu posso contar história para as crianças ali na praça? Eu nunca disse não para quem quer evangelizar. Jamais faria uma coisa desta. Você pode. E ela foi, ajuntou algumas crianças, e ela queria fazer depois, no fim do ano, alguma coisa a mais. E ela disse: podemos fazer uma pequena comemoração de Natal sem alguém que tocasse, sem alguém que ajudasse. Ela preparou ali alguns cânticos, fez um outro pedido: podemos alugar um salão para um dia, para esta comemoração? Eu vou convidar os pais destas crianças. E eu, concordando com aquele pedido da Rosângela, fui lá nesse culto. Tinham 5 adolescentes com criança no carrinho, que não entravam e não saíam. Eu dizia: entra. E elas não entravam. Depois que terminou o culto, bem simples, bem com o estilo daquele bairro, eu disse assim: Rosângela, eu fiquei com pena daquelas adolescentes, meninas de 15 anos talvez, elas cuidarem dos seus irmãozinhos. Ela disse: pastor, não é irmão, ela é mãe, com 15 anos. Aquilo me perturbou. A igreja tem que fazer alguma coisa. Era o grito de um necessitado. Se nós prestarmos atenção no grito deste mundo, nós vamos então, à semelhança de Jesus, poder ouvir e poder socorrer estes necessitados. A minha estatística está um pouco desatualizada, mas nós temos no mundo 1.500.000 pessoas que se consideram cristãs, mas que são nominais. Nós temos 3.540.000 pessoas que se consideram ateias. Nós não temos missionários para atender todas as necessidades do nosso planeta, da nossa terra. Daí, quando alguém sente este chamado, eu tenho que dar todo o apoio. Porque é o grito de um mundo desesperado. É o grito de um mundo necessitado. Pode esta igreja ouvir este grito? Pode nós, como crente, ouvir este grito? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas eu vejo aqui também que nós necessitamos de superar aqueles defensores do protocolo.
Versículo 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Notem, e os que iam na frente o repreendiam para se calasse. Aquele grito era um grito que incomodava. Quem? Os discípulos. Aquilo não estava no protocolo. Nós estamos viajando para Jerusalém, nós estamos indo para a Páscoa, e você quer interromper aquilo que é muito precioso para nós, que é esta comemoração do povo judeu. Aquele grupo tem pressa, o grupo quer chegar à festa. Mais importante não era um necessitado, o mais importante era o ritual religioso. Nós queremos participar desta festa e nós não queremos que ninguém incomode. O grito daquele cego não está no programa. Eles não têm tempo para aqueles necessitados. Aquele grito incomodou, e aquele grito continua incomodando. Está fora de contexto. Por quê que aconteceu várias outras vezes isto? Porque quando Jesus entra na casa de uma mulher pecadora, e vai lavar os pés de Jesus, e aquela mulher derrama um óleo sobre os pés, sobre a cabeça, enxuga a cabeça de Jesus, enxuga aqueles pés com os seus cabelos, e os discípulos começam a cochichar um com o outro. Ah, se ele soubesse quem é essa mulher. Eles repreendem a Jesus, porque Jesus está ouvindo o grito de uma pessoa necessitada. Uma mulher cananeia chega perto, ela é uma mulher que as pessoas não gostavam muito dela. O que os discípulos dizem? Despede-a. Eles não estavam entendendo o ministério de Jesus. Não estavam ouvindo o grito dos necessitados. Jesus está ensinando na encosta da montanha. As pessoas estão encantadas com os seus ensinamentos. Muitos certamente não levaram nada. Está entardecendo. Jesus percebe que aquela multidão está com fome. Jesus diz para os discípulos: vocês têm que dar alguma coisa de comer. E eles dizem: não temos condições. Nós não temos dinheiro. E mesmo se tivéssemos dinheiro, nós não teríamos onde comprar alimento para tanta gente. Despede a multidão. Manda esse pessoal todo embora. Jesus insiste: vocês que têm que dar de comer. E eles repetem: nós não sabemos. Despede esta multidão. Não é isso que tem acontecido com tanta frequência no meio, vamos dizer, para nós, né? No meio presbiteriano. Nós não estamos dispostos a ouvir o grito dos necessitados deste mundo. Mas, em terceiro lugar, Jesus transforma aquela dor em louvor. Graças a Deus
Ele ouve esse grito. A relação daquele cego com Jesus é muito rápida. Jesus parou, dedicou tempo, talvez pouco tempo, mas foi o suficiente para socorrer aquele cego. Jesus disse: chamai-o. E ele pula apressadamente perto de Jesus. E a pergunta é: o que você quer? Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxesse, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele, e esta era uma oração profunda, uma oração que ele estava pedindo e aguardando por tanto tempo. Oração: que eu veja. Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir aquela súplica, ouvir aquele grito novamente: eu quero ver. Vai, a tua fé te salvou. Ele foi curado, mas recebeu uma bênção grande e uma outra ainda maior. Recebeu a visão, mas recebeu também a salvação. Aquele que pedia esmola, agora está curado. Ele podia ver a alma daquele homem, podia ver aquela necessidade. O versículo 42, então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E ele passou a seguir Jesus, caminho afora. Se parar e pensar um pouquinho, que coisa linda. Aquele homem que estava pedindo esmola, aquele homem que estava na marginalidade dos discípulos e da multidão, agora ele lidera o grito de louvor. Jesus imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. É uma testemunha viva, é um louvor que partia do fundo do seu coração. Veja o que ele fez por mim. Ele certamente é o Filho de Deus, o Salvador deste mundo. Para finalizar, Jesus contou uma parábola do rico e de Lázaro. O rico estava lá nas profundezas do inferno. Lázaro estava no seio de Abraão. E o interessante desta história é que aquele homem que estava no inferno faz um pedido: permite que Lázaro venha e molhe a ponta da minha língua, porque eu estou aqui em tormentos. Todos sabemos a história. Jesus disse: não pode. Aí aquele homem disse: olha, eu tenho 5 irmãos. Então manda Lázaro lá na terra para avisá-los, para que eles não venham para este mesmo lugar de sofrimento que eu estou tendo. O que Jesus disse? Não, lá ele tem os profetas, lá tem os pregadores, lá tem aqueles que falam no meu nome. Foi tarde, mas aquele homem estava gritando: eu tenho 5 irmãos que eles vão morrer e vão vir para este mesmo lugar de sofrimento que eu estou enfrentando. Eu estou ouvindo o grito deles. Tenho 5 irmãos. Você tem ouvido esse grito? Você tem
à semelhança de Jesus, ouvido este clamor dos necessitados. Quanta gente, às vezes, que tem aquela pompa toda, mas com coração vazio, com coração amargurado, com coração triste. Quantas pessoas estão clamando: eu quero paz, eu quero ter alegria de viver. O que nós fazemos? Será que nós conseguimos ouvir todo este clamor? Aquela mulher samaritana, buscando água lá por volta do meio-dia, trava um diálogo com Jesus. Aquela mulher havia casado, descasado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, mas nunca encontrou a felicidade no casamento. Jesus para ajudá-la. E aquela mulher é transformada. E aquela mulher encontra a água da vida. E passa agora a viver para o Senhor Jesus. Muitos são os famintos. Muitos são os necessitados. Tem um livrinho que fala sobre a vida de John Hyde. Um missionário lá na Índia. Um homem que tinha poucos recursos de oratória, mas que realizou um ministério extraordinário naquele país. Um homem que tinha uma comunhão tão profunda com Deus, que ele consultava nas mínimas coisas. Por exemplo, tinha um grupo reunido, alguém batia a porta. Senhor, quem é que vai receber quem que vai abrir a porta para aquele que está batendo? Mas ele fez um propósito numa ocasião. Ele pediu para Deus para conquistar uma alma para Cristo todo dia do ano. Ganhar uma pessoa por dia durante um ano. E ele ganhou as 365 pessoas no fim do ano. No segundo, ele pediu 2. E ele ganhou 2 pessoas por dia durante este segundo ano. Depois ele pediu 3 pessoas por dia. Ia num determinado lugar, ele pregava, mas às vezes não tinha o resultado que ele queria, que era ter pelo menos 3 pessoas convertidas. E terminava o culto, vamos embora, diziam os seus companheiros, e ele começava a enrolar, porque ainda não tinha conquistado o terceiro. E de repente surgiu uma oportunidade de conversar com alguém pessoalmente, mas Deus atendeu a sua súplica, e ele conseguiu 3 pessoas salvas durante os 365 dias do ano. Vamos imaginar um pouquinho? Jesus está passando aqui. Que ele está presente, nós não temos dúvida disso. Jesus está no nosso meio. Jesus está vendo tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Certamente alguns com pensamento longe, distante,
Se tem missa de corpo presente, mas também tem culto de corpo presente, a pessoa está aqui com o corpo, mas pensando em 1001 outras coisas. Mas ele sabe. Por isso que ele disse que procurava adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Mas se Jesus está passando aqui, alguma coisa pode acontecer na sua vida. Você pode, à semelhança dele, ouvir. E certamente o Espírito Santo deve estar falando para você. Olha, eu preciso falar para alguém. Eu preciso fazer mais coisa. Eu estou muito acomodado. Eu vou à igreja, mas eu sou um participante. Eu não sou um seguidor verdadeiro dele. Eu não tenho interesse por ele como eu deveria ter. O meu interesse ainda está nas coisas deste mundo. Eu tenho que trabalhar e há uma necessidade muito grande. E aquela prioridade fica de lado. Eu passo a ter uma outra prioridade na minha vida. Mas eu orei tanto para estar aqui nesta hora, trazendo uma mensagem dele para você. E eu espero que tenha conseguido trazer aquilo que Jesus gostaria que você ouvisse nesta noite. Que você pudesse se despertar e pudesse ouvir mais o grito dos necessitados. Amém.